Boa noite, o pessoal que está entrando. Grande Patelli. Boa noite, doutor, como vai? Cara, tá melhor agora falando com você, rapaz. Oh, que honra. A honra é minha e, na verdade, assim, o que a gente vem trabalhando, né, aqui com a cannabis e a gente vem há um tempo já com a prescrição, né, da cannabis, que até saiu no encartezinho, né, radiologista, né? E o pessoal, além do preconceito já, da prescrição da cannabis, o pessoal já vem com preconceito para mim, dizer como é que tu é radiologista e prescreve, né? Mas assim, eu tenho uma coisa, sabe, Patelli, que eu sou persistente, sabe? E antifrágil. O pessoal bate, eu só absorvo, né? E uma das coisas assim que eu tenho também como característica, né? É de procurar as pessoas e aprender. Então, vai ser muito difícil um médico chegar para o Patelli e dizer: Patelli, vamos fazer uma live. Acho que nunca ninguém deve ter chegado É para raro, você. é É raro, raro. é raro. Então, assim, eu realmente eu agradeço a você por ter aceitado esse convite, né? Não é que a Hemp Meds me chamou, é justamente ao contrário. Eu que fui em busca de vocês, primeiro lá atrás como paciente, né? Falei com o André e a doutora Adriana, fui visitar a instituição, né? Hoje agradeço demais essa empresa ter aparecido na minha vida, né? Como paciente eu posso falar isso, né? Na minha vida por conta também do acesso, né? Do custo-benefício do óleo, né? A gente entrou aqui meio que. Eu pensei que eu ia começar a entrar ao vivo, né? Foi até você que convidou aí na live, né? Mas aqui é justamente eu estou fazendo isso aqui, Matheus, para eu aprender, sabe? Então, assim, eu gosto muito de aprender, gosto muito de perguntar e agradeço demais você ter aceitado o convite e queria assim que você iniciasse, né, essa live, né, essa entrevista, né, me falando um pouco da empresa, da HempMeds, né, que é uma curiosidade realmente. Algumas perguntas que eu fiz aqui, que eu selecionei, são realmente curiosidades, outras até um pouco da resposta eu sei, mas como a gente está aqui para educar, né, as pessoas, eu quero iniciar com essa, né, você falar um pouco dessa empresa que é tão querida aqui, que está mudando a realidade das pessoas aqui na minha região, aqui no interior do Ceará. Show, vamos lá. Bom, primeiro, boa noite a todo mundo que está ouvindo a gente. Espero que seja um papo bastante produtivo. Sem dúvida, o aprendizado vai ser em todas as direções, né? Quem está aí escutando a gente, para mim, sem sombra de dúvida, para você também, espero poder contribuir de alguma forma. E é isso, para isso que a gente está aqui, né? Para passar informação. Então vamos lá. Bom, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a empresa, né? De maneira bem sucinta. A Implements é uma empresa norte-americana, né? Surgiu em 2012. O grupo proprietário da HempMeds é de 2008. Então a gente está falando de algo já existente há muito tempo, né? Diferente da realidade aqui no Brasil, que a gente começou no final de 2014 para 2015, nos Estados Unidos a realidade já era completamente diferente. Então isso começou pelo menos 7 anos antes da gente escutar falar aqui no Brasil, né? Então 2015 a 2023, a gente também está falando de pouco tempo, a gente está falando de um mercado aí que tem os seus 8 anos, né? Começando agora o seu oitavo ano. Então, é tudo ainda novo, acho que tem muita coisa para a gente descobrir, né, a quatro mãos. As empresas que estão aí ofertando os produtos aos médicos e aos outros profissionais prescritores, não só os médicos, também estão descobrindo aí novos canabinoides, novas combinações,
novas formas de administração. Quando a gente fala isso é em relação por exemplo, a cápsula, a via oral, a via inalatória, a via tópica, dermal e por aí vai, né? Então, é tudo muito novo ainda nesse mercado. E a gente acha que justamente por isso acaba vendo o que você colocou, que é a questão de preconceito, de desinformação, que é sempre o que a gente coloca em pauta todas as vezes que a gente fala sobre esse tema, que ele continua a existir, né? Cada vez menos, porque se a gente pegar um cenário 2015, quando começa a Hemp Meds no Brasil, até hoje, a gente está falando de lá atrás em torno de 5 empresas em um primeiro ano, depois de 10 empresas, em 2018 um pouquinho melhor assimilado já pelo mercado, a gente está falando de umas 20, e hoje a gente está falando de pelo menos 200 empresas. Né? Então, estou vendo aqui um comentário, né, da Deusiane, meu filho de 6 aninhos faz uso, mas está muito difícil, é muito caro. Eu concordo, ainda é um produto que não é acessível para toda a população, isso é uma verdade, né? Não tem o porquê a gente falar o contrário disso, mas lá atrás era muito mais inacessível, né? Então, o lado empresarial também sofre com a realidade do mercado e com a questão de preconceito, porque a gente não consegue ter estoque no país, parte da nossa produção e toda a nossa mão de obra está em dólar. Lá atrás a gente também tinha problemas, por exemplo, com instituições financeiras que não aceitavam nenhum tipo de empresa com essa finalidade, entendiam que a gente estava fazendo algo que não era medicinal. Então tinha uma Sim. dificuldade muito grande da gente ter esse espaço para fazer transação, né? Hoje essa realidade é outra, né? Então assim, historicamente nesses longos anos nesses 8 anos de Brasil, a gente vê avanço. A própria questão de preço que foi citada ali também mudou muito, né? Se a gente pega aí durante todo esse tempo de 15 até hoje, a gente tem uma redução média aí de pelo menos 50% do valor dos produtos. Então, é muito significativo, né? Tem algo que encarece muito também, que é a questão de frete. É algo que a gente ainda não tem muito o que fazer quando a gente pensa na via de importação. Mas é uma luta constante, né? A gente coloca entre os tripés aqui de valor da Hemp Meds a questão de acesso. E quando a gente fala de acesso, é realmente poder disponibilizar isso da maneira mais fácil, mais ágil e que contemple a maioria da população. Entendi. Eu venho acompanhando você aí, no tênis, não é isso? Sim, adoro. A gente sabe assim que em relação a cannabis, vocês até têm um incentivo no curso da USP, né? Em que Sim. realmente existem evidências científicas para várias doenças, né? E condições, né? E a gente vem percebendo e vem acompanhando, e até aqui na região também existe um incentivo da empresa em relação aos atletas, né? Como é que funciona essa questão da empresa em relação ao atleta? Como é que vocês têm um tipo de esporte que é preferencial? Como é que um atleta faz para ser patrocinado, até incentivado a usar o canabidiol? Esse projeto ele é realmente tocado com muito carinho aqui dentro, né? A gente tem um podcast, né, chamado Podiocast, que ele acontece com os atletas, com os profissionais de saúde que acompanham esses atletas também, tem o espaço deles ali. A gente trata desse pessoal realmente como paciente, então tem todo um acompanhamento, mas, de novo, né, falando historicamente, a cannabis ela sempre foi atrelada a síndromes raras, né? Há casos que levariam ali, por exemplo, a uma epilepsia refratária, que é sem dúvida o mais citado, autismo, né? Ó, o Fer entrou ali, ó, mandou foguinho, é um dos nossos queridos atletas que é parceiro aí da Hemp e tá
levando a nossa marca lá para Portugal. Ele está lá Pessoal do treinando jiu-jitsu, e né? competindo, jiu-jitsu, exatamente. Então, o podcast é um produto, né, de comunicação com um objetivo muito simples, que é tirar realmente esse estigma e colocar pessoas que têm como profissão performance pura, né, e cada detalhezinho faz diferença na alimentação, no sono, na disciplina de treino. Então, colocar um composto medicinal na rotina desse atleta não pode ser algo que o atrapalhe. Então, a gente usa a voz desses atletas para falar a respeito dos produtos, né? Distancia um pouco dessa realidade das síndromes raras, mostrando que também é um produto que cientificamente é comprovado, né, pelos seus potenciais anti-inflamatórios e analgésicos. Então, muitos deles, né, acabam tendo indiretamente uma melhora de performance, porque eles acertam ali a questão de qualidade de sono, um nível de ansiedade pré-competição, né? Então, são situações indiretas, mas que levam o atleta a ter o que aí a gente fala para todos, né? Independentemente se é um paciente que não tem um acometimento grave, né? No caso de um atleta que está fazendo esse uso pela questão de controle de sono, de ansiedade, e aquela pessoa que está fazendo um controle convulsivo, por exemplo, né? A gente sempre cita a mesma coisa para os dois casos, que é uma melhora de condição de qualidade de vida e bem-estar, para os dois casos. A questão da cannabis, né? O pessoal fala muito o canabidiol, né? Mas a gente sabe que a planta tem não é Muita a coisa. planta, ela na verdade é uma farmácia, né? Ela tem vários compostos ali que vão atuar no sistema nervoso central, no sistema imunológico, né, e tudo. E a medicina baseada em evidências, né, ela mostra evidências, principalmente em atletas com a redução isso da ansiedade, né? Porque a gente só viu o atleta ali, vê o Matheus Patelli, a fotinho dele ali, brincando ali no tênis, né? Mas ali é um ser humano, né? Que tem os medos, né? Tem o medo, as aflições, né? E a gente sabe que, baseado na ciência, existe sim uma melhora, tanto é que nas Olimpíadas, né, de Tóquio, o canabidiol ele foi liberado, não é isso? Foi a primeira, né? Foi a Foi a primeira primeira. competição. Até dentro do tênis, tem alguns atletas que têm iniciativas, até como investimento. Já não só fazem uso, mas também investem em empresas do ramo, como outros esportes aí que a gente também tem pessoas que tiveram carreiras brilhantes e passam para essa fase de ser um embaixador de causas, vamos assim colocar, né? E quando a gente está falando desse mercado, a gente não está falando simplesmente de produto. Vide hoje o próprio governador de São Paulo, na decisão dele sobre incorporar o canabidiol ao SUS aqui no estado, citou um caso que para ele foi muito significante, que foi o próprio sobrinho com síndrome de Dravet. E ele viu a melhora muito de perto. Então, é uma questão que realmente tem um propósito por trás, né? A gente está lidando com vida. E Sim. isso é sério. Isso é bastante sério, precisa ser levado com a sua devida seriedade. Então, como o doutor muito bem colocou, a questão de evidência científica também é um pilar significante para a gente, né? Que a gente vê um pouquinho de tudo. Uma vez que o mercado toma uma determinada proporção, tem gente vendendo CBD para tudo, né? Sim. E a gente precisa levar isso bem a sério. Matheus, as pessoas sempre me perguntam assim, por que que eu entrei nesse ramo, né? E assim, uma dúvida até que eu tenho em relação a você, né? Que é assim, que eu vou ali constatando, converso com o Ismael, converso com o André, eu percebo que é o pessoal capixaba, não é isso? Eu acho que você também é Tem. capixaba, né? Não sou do interior de São Paulo, mas tem Interior de três São Paulo, capixabas né? no time. E aí, assim, como é que
a cannabis entrou na sua vida e como é que você começou a trabalhar com a cannabis? Legal. Bom, para quem também entrou agora há pouco e está escutando a gente, Dr. Rafael Xenofonte, especialista em radiologia, especialista no tema de canabidiologia, vamos assim citar, né? Está aqui passando também a me entrevistar e conhecer um pouquinho mais sobre a minha história. Para quem também não me viu, eu sou o Matheus Patelli, dirijo a empresa Hemp Meds aqui no Brasil. E, enfim, porque como que eu entrei nisso é bastante curioso. Eu costumo brincar e que a minha carreira, na verdade, eu venho do varejo, né? Então, eu trabalhei com alguns outros tipos de produto, como café e cerveja, antes de entrar nesse ramo, né? Que a gente está chegando próximo da realidade de uma indústria farmacêutica, né? Na sua origem, não era assim, né? Mas é o encaminhamento que a gente tá dando para o negócio. E a minha brincadeira é que eu só trabalhei com vícios, né? Primeiro foi cerveja, depois café e agora cannabis. Mas é o lado bom da cannabis, não tem nada que vicia. Para quem está ouvindo a gente aí, não tem nada viciante. Na verdade, a gente usa o óleo, né, para tratar O vício. pessoas que têm dependência, né, de Sim, química, dependência de vícios, né? É usado até para próprias pessoas que usam a forma social, né, sim. recreativa, que querem reduzir a questão do fumo. A gente também faz o tratamento com óleo, né? Mas pode continuar. Isso é muito interessante, né? Pensar que a mesma planta está te dando ali dois compostos com medidas diferentes ali, né? Enfim. Eu comecei nesse ramo por uma questão de desafio, né? Nessas outras experiências que eu tive de trabalho, eu era um profissional de marketing, né? É a área que eu acabei me especializando e trabalhei durante o restante da minha carreira, antes da Hemp Meds, e entrei exatamente nessa área. Eu vi um desafio de comunicação muito grande ali. Conhecia um amigo, que na época era o diretor técnico da empresa, né, que me ofereceu, salve Ítalo Penarrubia também, ó, skatista profissional, parceiro da Hemp Meds, que tá aí ouvindo a gente também. E, e aí, enfim, ele abriu essa vaga, né, ele comentou comigo, eu naveguei um pouquinho ali sobre como a empresa se posicionava e vi que tinha uma oportunidade muito grande. Passei por toda a questão de processo seletivo e me animei muito com a oportunidade de começar, porque eu vi que é muito engraçado isso, né? Na área de administração, você, independentemente do mercado que você atua, você tem uma linha de raciocínio, uma linha metodológica que ela vai acabar se aplicando, independentemente se você está vendendo o produto XYZ ou o serviço XYZ. Né? Tem uma linha ali, uma coluna cervical para você seguir. Né? E eu vi uma oportunidade muito grande, para mim ficou muito claro um racional de trabalho e a oportunidade que eu tinha de entregar um trabalho razoavelmente interessante para a empresa. Antes mesmo de eu ser contratado, eu entreguei um material, praticamente uma consultoria, falando, olha, eu entendo que o caminho é esse. Pum. E deixei na mão das pessoas que estavam me entrevistando, na época, a presidente o cargo que eu exerço hoje, né? Com uma outra nomenclatura, que era a pessoa responsável e encarregada aqui pelo Brasil. E aí, poxa, receberam aquele material e falaram, poxa, realmente, era isso que a gente esperava e é isso que a gente precisa fazer aqui, então vem, né? E aí eu estou entrando no meu 5º ano de empresa, ao longo desse pequeno tempo foram muitos avanços, tanto do mercado quanto na minha carreira em si. Então, uma outra frase que eu costumo dizer muito, né? A gente está em um mercado que é 100, não é 100, é 200% refém da regulamentação, né? Vídeo que aconteceu com o CFM em outubro do ano passado, vídeo que acontece aí com as atualizações que a Anvisa propõe nas RDCs, né? Tanto da via de importação quanto da dispensação em farmácia. Então, é uma jornada realmente desafiadora e ao longo desse tempo eu vi algumas áreas da empresa, né? Eu naveguei basicamente por tudo, exceto na área técnica, está longe da minha expertise, né?
me envolver com as questões técnicas. A gente tem pessoas muito capacitadas ali exercendo essa função. Mas eu olhei um pouquinho da parte de marketing, da parte operacional e da parte comercial, né, da parte de Sim. atendimento. E aí, hoje, eu faço, de fato, essa administração geral, olho a empresa como um todo, e quando você chega nessa função, a sua função é uma só. Deixar um espaço propício para que todas as pessoas do seu time possam trabalhar e exercer o que elas são extremamente capazes e muitas vezes muito mais capazes do que eu, sem sombra de dúvida, né? O time bom é realmente aquele time que você tem experts nas suas áreas, trabalhando com autonomia e podendo ali, de fato, colocar o seu DNA, né, o seu estilo ali de trabalho e os seus insights todos no dia a dia do negócio, e por isso que avança como avança, né? Hoje a gente tem uma situação muito positiva na empresa. Assim, quando a gente começa a prescrever, a gente fica com um receio, porque cada empresa tem o óleo, tem seu óleo, né? Para a Anvisa poder liberar, a gente tem que escrever direitinho, né? O óleo da empresa, né? E assim, aqui tem pessoas que estão assistindo essa live que têm dúvidas ainda, né? Como é que funciona a regulamentação, Matheus, da prescrição médica no Brasil hoje? A, a prescrição médica, ela não traz nenhum tipo. Acho que a dúvida mais comum, principalmente dos profissionais de saúde, é se eles precisam ter algum tipo de certificação especial para prescrever cannabis, né? E não, a resposta é não. Então, hoje, o que a Anvisa coloca? Dentistas, médicos, têm a capacidade de fazer a prescrição com uma receita simples, indicando o nome comercial do produto, quando é a via de importação, que é o que a gente faz. Estou vendo aqui a Patrícia falando que o som está um pouquinho baixo. Eu vou pedir um joinha para a Melhorou, galera se o pessoal estiver me escutando aí. melhorou, melhorou, Melhorou? Tá, deve ser a melhorou. posição do fone aqui. Beleza. Sim, Então é isso, né? Não existe restrição em relação à especialidade médica e também não é necessário ter algum tipo de especialização. É claro que é algo novo, você sem dúvida pode confirmar isso para mim, mas eu imagino que ao longo da sua trajetória estudando medicina, nunca foi citado o que seria um sistema canabinoide, tá errado? não, não. Então, Eu vim aprender isso no curso da USP, né? Medicina endocannabinoide baseada em evidências, né? baseado em evidências. Exato. Sabe, Patelli? Quando eu vi esse termo, baseado em evidências, né? E eu já vinha tomando óleos e tudo, e fazendo tratamento, sabe? Quando eu vi esse termo, aí eu disse, pronto, Achei. agora, agora sim, agora a gente vai, agora eu vou realmente conseguir estudar e prescrever. Mas pode continuar. É até legal citar, né, que esse curso da USP, no ano passado, ele foi o curso mais procurado pelos médicos em todos os cursos de curta duração que eles oferecem lá. Então, realmente, os profissionais estão bastante interessados no tema. Imagino que, independentemente da especialidade, deve chegar muita demanda de pessoas, no mínimo, curiosas, né, para saber sobre o potencial do tratamento com isso. E, enfim, então, eu vou tentar resumir como é a jornada, né, da prescrição quando a gente está falando da RDC 660 aqui, né? Receita simples, com o nome comercial do produto, feita por um profissional de saúde habilitado, sem a necessidade de certificação, sem a necessidade de ter alguma especialidade específica para essa prescrição. Entra em contato com a empresa da qual aquele produto foi prescrito. A empresa vai fazer todo o trâmite burocrático, que hoje em dia está muito rápido, é coisa de um dia, né? Entrar lá no portal da Anvisa, acessar a documentação necessária, receber o ok, aprovado, pode fazer a importação. Aí, jogo simples também, a gente
se encarrega de toda essa parte e o produto tem uma média, a gente coloca aí 20 dias úteis, né? Mas, sendo muito franco, tem chegado muito mais rápido, né? Então, em questões aí de uma semana e meia, o produto chega na casa dos pacientes. Quando a gente fala dos produtos dispensados em farmácia, ou seja, que estão aqui disponíveis já em território nacional, né? Nas principais drogarias aí das cidades, é uma receita controlada, azul ou amarela, dependendo do teor de THC, chega com essa receita na farmácia e compra o produto. Certo? Tem até uma pergunta aqui, né? Para o médico prescrever, ele precisa saber a quantidade de miligrama do CBD, a quantidade em ml. É o seguinte, eu vou responder essa aqui, tá? Por favor. Em relação à prescrição, a gente tem que ter uma coisa em mente, que o óleo, ele é um medicamento, né? E como medicamento, a gente vai começar com uma dose um pouco baixa e aumentando e titulando essa dose, porque a gente sabe que as pessoas, né, os pacientes, eles vão responder de acordo com o aumento da dose e existe uma curva em U invertido, né, que a gente vai chegar no máximo de dose para o máximo de efeito. Então, cada paciente vai responder diferente, mas geralmente a gente começa com uma dose, uma subdose, e aos poucos a gente vai titulando até o paciente referir uma melhora, no caso da ansiedade, de uma dor crônica, né? Não sei se eu consegui lhe responder. O importante de você prescrever é também você saber o produto que você está prescrevendo e a quantidade, porque uma concentração, um produto com concentração de 21 miligramas por ml, como é o full spectrum, né, da HempMeds, a quantidade de miligrama vai ser diferente de um produto já mais concentrado, né, de 100 miligramas por ml. Então, o médico ele tem que saber realmente qual o produto e a concentração que ele está prescrevendo, e cada paciente vai responder de forma diferente, tá certo? Falando em produto, eu tenho uma dúvida, certo? Vamos lá. Vamos lá. É, está aumentando a procura aqui no consultório, né? Que eu estou dando aí, como eu disse a você, o antifrágil ali, estou dando uma virada na chave. Foi o que aconteceu comigo. Tem um colega meu que até ele quer prescrever, ele é muito conhecido lá em Fortaleza, é o professor Abaeté, certo? Uhum. Ele é radiologista e eu percebi que durante uns 2 ou 3 anos ele vem mudando a questão de como ele vê a radiologia. E, Matheus, ele começou a fazer consultório de radiologia com ultrassom ali pertinho, né? E fazendo intervenção em dor. E nós, como radiologistas, nós podemos intervir na dor através do ultrassom. Isso tem até no nosso título de especialista, né? Eu fui agora, eu fiz um fellow com ele, passei um tempo lá, e eu tenho percebido que os pacientes com dor vêm me procurando mais. E a gente sabe que tem até uma frase no mundo dos médicos prescritores que não existe tratamento para dor em cannabis sem o THC, né? Em relação à empresa HempMeds, existe algum produto a ser lançado com um teor maior de THC ou até do próprio Delta 8 THC, como a gente sabe que tem empresas que fazem essa importação? Sim, a gente tem essa previsão. É um pouco mais complexo quando a gente pensa no nosso modelo de negócio, onde produzimos e da onde vem a nossa matéria-prima, né? Todos os produtos nossos são norte-americanos. E lá, a regra em torno do THC ela é muito complexa, né? E proíbe a gente trazer produtos com um teor de THC maior do que 0,3% do que tem no frasco. Para a gente conseguir trazer esse tipo de produto, tem uma complexidade tanto logística quanto de fornecimento, que é um trabalho que a gente vem realizando para trazer, porque é uma opção
Muito. Ajusta. Foi? Melhorou? Foi, muito bom. Opa, beleza. Vamos ter que trocar isso aqui. Melhorou. Então, existe uma complexidade aí, tanto de logística quanto de matéria-prima, muito grande para a gente trazer esse produto. É algo que a gente vem estudando já faz pelo menos um ano e meio. O Deus está perguntando se é do THC que eu estou falando. É assim. E a gente tem a expectativa de trazer o Delta 9 THC, que seria o encontrado originalmente na planta, ainda esse ano. Então, assim, então tem uma perspectiva boa, né? Tem, Para a gente fazer essa prescrição, não é isso? sim. Não consigo te passar ainda uma data exata, né, para esse produto chegar aqui, mas vamos trazer com certeza. Ô, Matheus, me fala assim, aqui no Ceará já tem um projeto de lei parecido com o de São Paulo, Uhum. né, que foi até sancionado pelo governador, né, em relação ao acesso a cannabis pelo SUS, né? Como é que você acha que isso vai impactar para a comunidade médica e os pacientes e também como empresa para você? Ó, vamos tirar o crachá, não estou representando a Hemp Meds, eu vou dar um olhar como cidadão brasileiro recebendo esse benefício, né, que é um benefício. A gente tem uma redução de burocracia, porque antes, para o Estado oferecer, para o Estado de São Paulo, ainda é assim, né? Acho que vai demorar um pouquinho ainda para entrar em vigor. Existe uma equipe que vai tratar sobre esse tema sendo criada, então acho que a gente vai ter realmente, de forma palpável, quais são as regras para esse fornecimento via SUS. Eu imagino que só em março, mais ou menos uns 30 dias aí de trabalho, né, para que o grupo de trabalho realmente coloque todas as regras necessárias. Então fica muito difícil de falar hoje como vai funcionar isso. Mas, de qualquer maneira, né, voltando aí à questão de falar como um cidadão, se a gente desonera o custo do Estado, se a gente tem o acesso a um produto de uma forma menos burocrática do que ela é a atual, e a gente tem isso sendo feito de forma sistêmica, ou seja, eu não preciso judicializar e o próprio governo está me oferecendo, é muito positivo. É realmente muito positivo. Então, eu acho que isso é uma vitória muito, muito grande, né? Já é um tremendo de um avanço. O estado de São Paulo é o estado com o maior número de prescritores de produtos com fins medicinais, né, vindos da cannabis. Isso daí é um dado da própria Anvisa, o maior volume está aqui no estado. Então, e é um estado que tem um PIB per capita, uma produção enorme, né? Sendo uma tremenda de uma referência para que outros legislem de tal forma. E se a gente pensa para o lado político, qual é a representatividade disso? A gente está falando de um dos principais estados em relação à produtividade tomando essa decisão, né? Pode ser que isso pressione para que avance, por exemplo, um projeto de lei que está tramitando lá no Congresso desde 2015, né? Faz bastante tempo. Então, eu acho que tem um movimento aí muito, muito interessante de facilitar isso para o cidadão paulista, e tem o lado paulista ou paulistano. Aí eu sempre me confundo, deixo aqui a liberdade do erro. Mas é só você Do lembrar estado de do São o Paulo. Campeonato Paulista, Campeonato ele Paulista. engloba o pessoal Perfeito. do interior também, né? Obrigado. Agora eu não esqueço mais. É igual o Fluminense, né? O Fluminense é do estado, o Carioca é da É capital. da capital. Boa, boa referência. Então, eu acho que tem esse lado muito, muito significativo e tem um lado de pressão em cima de uma série de questões, né? A gente vê, por exemplo, quão atrasada é aquela resolução do CFM, uma vez que o próprio poder executivo está tomando uma decisão de fornecer um produto que o CFM negou, Sim. né? E por pressão social voltou atrás. Então,
é mais um movimento significativo para que cada vez a gente desburocratize e torne mais fácil e mais amplo a possibilidade das pessoas comprarem esse produto, seja pela questão de preço, pela oferta, pela facilidade de encontrar esse produto numa farmácia ou, quem sabe, em determinado momento, numa loja de suplemento, né? Não sei qual é o final dessa história, né? Eu sei que a gente está ainda engatinhando. E por que eu falei sobre suplemento? Porque quando a gente pensa na origem desse mercado e em outros países que trabalham com isso, não é tratado como é aqui no Brasil, como em certa forma é tratado no Uruguai, né? Ele é um produto que você tem um acesso muito mais fácil, apesar de todo o potencial terapêutico que ele tem. Então, acho que a gente Isso. tem bastante para caminhar ainda. É assim, a gente está falando de várias substâncias presentes ali numa planta, né, que atua, que a ciência comprova que em casos de epilepsia, de espasticidade, de dores crônicas, né, principalmente a dor neuropática, tem prova científica, né, não é nada que a gente está tirando assim. Eu acho que, não, realmente existem provas, né? Existem evidências também menos robustas, mas que a gente vê que os pacientes melhoram da ansiedade, de quadros depressivos, alguns tipos de insônia, né? A qualidade de vida, até o lutador de jiu-jitsu falou, né? O que vicia é a qualidade de vida, né? Que É, é outro muito bom. fator que em pacientes, por exemplo, com demência e com Parkinson, que não existe uma melhora ali no curso da doença, mas que a família relata, né, a melhora na qualidade de vida. Eu tenho visto assim aqui, Patelli, no consultório, que assim, eu realmente, depois de 13 anos, né, que eu já sou médico, são 10 anos de radiologia, né, eu tenho visto assim que realmente a cannabis, ela, e junto também, né, com a Hemp Meds, que é uma parceira, né, um medicamento confiável, tem realmente mudado a qualidade de vida de famílias, né? Sim. A gente vê e lê estudos mostrando que a única substância que melhora a interação social de pacientes com autismo é o canabidiol, né? Então, assim, realmente é impactante para mim, que ficava atrás de um computador numa sala escura, laudando 100 a 200 exames, e agora tendo contato com isso e melhorando realmente a vida das pessoas, né? Eu agradeço demais a visita que eu tive, né? Essa minha vontade de sempre estar aprendendo. E hoje nós temos aqui no Ceará, no interior do Ceará, uma clínica focada no tratamento para prescrição de cannabis, né? Que é a nossa clínica aqui, que a gente até intitulou, né, de Nova Medicina, justamente porque a gente vem realmente olhando o paciente como um todo e tratando famílias, né? Eu acho até que você estava até no desobediência produtiva e Sim. você falou de um caso de uma paciente que estava lavando a louça, né? Você Tem, até assim, postou, né? isso é um dos, uma vez me fizeram uma pergunta em relação a, dada a quantidade de problemas que a gente lida no dia a dia, né? Com a quantidade de burocracia que a gente tem, com todo esse preconceito, enfim, é realmente uma batalha diária a gente fazer acontecer esse negócio. O porquê continuar fazendo isso? Me perguntaram isso daí uma vez. A resposta é muito simples, né? A gente tem um combustível para tocar o nosso dia a dia, que é realmente receber os testemunhos dos pacientes que estão tendo a vida transformada. E quando a gente olha isso daí, a gente fala, pô, é por isso aqui que eu estou fazendo.
né? Então, tem uma questão atrelada a propósito que é muito grande. E a gente recebe isso diariamente. Tem exemplos e exemplos e exemplos diários que chegam para a gente e olha só que legal aqui, ó. Água no fogo, é isso que eu ouço dos meus pacientes. Então, é algo que É porque ele realmente fez precisa uma ser. pergunta, Deusiane fez uma pergunta sobre, em relação a, eu tenho fibromialgia e gostaria muito de usar, né? A gente tem alguns estudos, né, mostrando realmente a melhora na dor, né, de pacientes fibromialgicos, né? Não só de pacientes fibromialgicos, mas pacientes que têm dor crônica, né? Que aquela dor com acima de 3 meses de duração. E aí a dor, Patelli, o paciente com dor crônica, é como eu gosto de falar aqui, ele passa esses acima de 3 meses com essa dor, né? Às vezes dura, já vem com 6 meses de dor, 1 ano de dor, 3 anos de dor, e aquilo começa a gerar uma ansiedade, aquilo começa a gerar um transtorno depressivo associado à insônia, redução da qualidade de vida. Então, parece até assim que a gente está falando de uma substância mágica, né? Que aí o óleo ele vai atingir, ele vai agir em todas essas condições, melhorando a qualidade de vida e reduzindo a dor do paciente em questão. É isso, né? Acho que a questão da dor é uma delas, mas a gente vê muitos exemplos de pessoas que de repente não conseguiam dormir ou que estavam completamente desmotivadas por depressão, né? Ou pessoas que as famílias também se beneficiam muito, porque se a gente pega um caso, por exemplo, de autismo, né, ou de epilepsia, que as pessoas estão lá 100% do tempo em casa, na função de cuidar dos filhos, então acabam deixando de ter eles não podem viajar, eles não podem levar o filho para uma praia, porque de repente vai acontecer alguma coisa ali, não podem pegar um avião. Então o benefício ele é mais amplo do que simplesmente para quem está se tratando. Então, Sim. é bastante significativo. Patel, assim, eu quero te agradecer aqui por esse pequeno espaço de tempo seu, tá? A live começou um pouquinho atravessada, mas a gente pode, porque eu que convidei você e você já foi entrando ao vivo no No da Instagram da Happy Recupete e me chamando, né? Mas agradeço demais a você, agradeço demais a Recupete, que além de tudo, vocês ajudam bastante nossos pacientes que são carentes e que precisam de uma atenção, às vezes até uma doação. É uma empresa sensacional. E dizer que eu estou aqui disponível como comunicador, que vocês precisarem para participar de lives com outros profissionais, com outros médicos, e dizer que eu tenho isso aqui que eu estou fazendo aqui com o maior prazer do mundo, né? Passei o dia hoje de manhã na clínica, não nessa clínica aqui agora que a gente prescreve cannabis, mas fazendo exame. Fui pegar menina, criança em escola, deixar meus filhos e tudo. Vim para aqui para a clínica, atendi 3 pacientes depois do período da radiologia e aqui às 19 horas nós começamos essa live e quero te agradecer demais por dar essa oportunidade para a gente aqui do interior do Ceará. E a humildade está em você, né? Porque quando eu cheguei em São Paulo, sem casaco nenhum, você me entregou o seu. Ah, passou frio aquele dia? Não passou, né? Oh, aqui não Temperatura tem muda um isso. pouquinho, né? Aqui não tem Temperatura muda um isso. pouco. Aqui tem que, Muito frio. aqui tem que sair com 3 roupas diferentes, né? Uma para o frio, uma para o calor e a para chuva. Chuva sempre aparece. Surpresa. Bom, mas eu que agradeço pela oportunidade de poder falar um pouquinho mais
sobre o negócio, até sobre mim, né? Saiu ali quase algumas curiosidades, né, sobre a minha entrada aqui. Eu estou vendo aqui, só antes da gente fechar, eu vi que o Faustino fez uma pergunta sobre o medicamento vaporizado, né? Que é uma das vias possíveis, e aí acho que a gente entra naquele assunto de biodisponibilidade, né? Quer responder essa última? Em relação à prescrição do uso vaporizado, algumas empresas fazem essa importação baseado justamente como a Anvisa libera, né? Que ele libera a importação de produtos da cannabis, né? E às vezes ele nem especifica em relação da via de administração, né? A gente sabe que tem pacientes em Israel que fazem o uso vaporizado, né? Pacientes oncológicos ou em cuidados paliativos, que reduz bastante a quantidade de vômitos, reduz bastante as dores crônicas, né? Mas aqui no Brasil ainda não tem claramente uma regulamentação em relação a isso. E alguns colegas até respondem no CFM ou no CRM, eu não sei especificamente. Aqui nós temos um advogado aqui junto da gente aqui na empresa, né? O Guilherme Barreto, e ele até me orientou a não fazer essa prescrição, né? Esperar um pouco, ver essa questão da regulamentação. Tanto é que até a Hemp Meds ela não faz essa importação de flores, não é isso? A gente não faz a importação de flores, a gente não tem a pretensão de fazer também. Eu acho que tem algumas questões quando a gente entra num ponto que é muito sensível, que é a confusão gerada entre o uso com fins terapêuticos e o uso adulto, Sim, né? Não que fazer o uso da via inalatória não traga benefícios, né? Mas a gente tem algumas questões técnicas, por exemplo, qual é o controle posológico que uma flor vai te dar, né? Qual é a concentração de canabinoides que aquela planta tem? É uma planta. Não tem como você fazer um controle tão apurado como manipular aquela planta e transformar ela num produto perfeito. dentro de um laboratório, com todo um rigor ali em relação à contaminação, né, em relação ao que está dentro daquele frasquinho, né? Então, é muito diferente de trazer uma flor. É possível ter o benefício através da flor? Sim, né? Mas é fácil de controlar isso, de dosar isso? Não. Não. Além dos malefícios quando a gente fala de como vai ser essa via vaporizada. É uma inalação? É um cigarro? É um cigarro, né? Ou é algum tipo de aparelho, algum tipo de dispositivo? Gera combustão, não gera? Enfim, a gente não entra nessa seara, não entraremos nisso, né? O nosso fim ele é 100% terapêutico e, além disso, a gente precisa e a gente preza por ter pleno controle do que a gente está entregando na mão dos pacientes, né? E por isso que a gente tem a possibilidade de ter esse jogo aberto, essa conversa aqui com, com o médico, né? Que tanto conhece, que prescreve, que dá o espaço para que a empresa se posicione. O Faustino comentou um ponto que é relevante, né? Ele está falando aqui que o óleo já é vendido em Israel, não é a flor. Sim, existe de fato as canetas ali com vaporizadoras, né? Então, esse é um formato possível, mas que também é um formato que a gente não utiliza ainda e não temos pretensão de utilizar. Isso aí. Mais uma vez agradecendo o espaço, por estar mesmo distante, mas em contato com você. E dizer que estamos aqui disponíveis também para próximas lives, próxima conversa, fazer, movimentar e educar. Eu acho que quando a gente começa a educar o nosso público, a nossa população, e começa a mostrar
que existem realmente evidências, né, para determinadas doenças, que não existem evidências em outras condições, mas que a qualidade de vida do paciente melhora, a gente consegue melhorar cada vez mais essa comunicação e as pessoas vão saber procurar o caminho certo para cada doença, para cada condição dela. Perfeito, doutor. É isso. A gente vai continuar à disposição aqui. Se alguém ficou com alguma dúvida, de repente não quis escrever, por favor, sintam-se à vontade, escrevam aí no nosso canal, no Instagram. A equipe está 100% à disposição para respondê-los. E vamos fazer isso mais vezes, né? Muito produtivo e prazeroso também. Então, obrigado pela oportunidade. Já desejo a todos que escutaram a gente até aqui uma excelente noite e um bom resto de semana aí. Matheus, obrigado demais, cara. E dizer que hoje aqui a clínica aqui acontece, né? Por conta daquela visita. E eu a ideia até do André, né? O André disse, por que tu não abre uma clínica lá só de cannabis? Eu digo, rapaz, olha aí, o Mexeu, né? cara entrou na mente, né? O pessoal não fala assim, entrou na mente, né? Entrou na mente. Mas que bom. Matheus, Fico brigadão. feliz. Eu espero que você tenha gostado. Eu gostei demais de estar com você. E o que vocês precisarem, a gente puder fazer, nós estamos aqui para ajudar e para difundir cada vez mais a questão da cannabis aqui no Brasil. Perfeito. Obrigado. Foi um prazer enorme. Foi muito bom o papo e é isso. Ótima noite e brigadão. Até mais. Tchau.